Olá, muito bem-vindos aqui no meu canal, o canal que a gente fala sobre engenharia e sobre carreira de uma forma muito mais contraída para você entender melhor como que funciona o mundo corporativo. Eu sou a Alessandra, estou aqui fazendo essa série para você, passa lá em casa, para a gente conversar de uma maneira descontraída tudo o que acontece no mundo corporativo. E para você saber mais sobre tudo o que acontece na engenharia e sobre carreira, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho para você ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. E hoje, aqui, eu quero conversar com você sobre por que escolher ser engenheiro civil, né? Ou engenheira civil, né? Qual a área de atuação, por que, né? Quais os desafios dessa profissão, quais os benefícios também, né, dessa profissão, o que essa profissão traz aí para a sociedade. Você já pensou em tudo isso? Sobre como a engenharia civil, né, está inserida aí na nossa sociedade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá! Quando a gente fala sobre engenharia civil, o que vem na sua cabeça? Ah, vem lá, construção de prédio, né, construção de casa. Mas, quando a gente fala do profissional, do engenheiro civil, gente, tem um leque de oportunidades aí que a gente pode tá atuando no mercado de trabalho. A gente hoje, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, a cidade é um imenso canteiro de obra, né? Para tudo quanto é canto que a gente vá, tem um prédio novo aí sendo construído. A cidade também está passando por uma reforma, né, de pavimentação, então tudo quanto é lugar aí, as ruas estão sendo reformadas. Então a gente tem um leque aí de atividades acontecendo no nosso dia a dia. E os profissionais da engenharia estão totalmente inseridos dentro desse contexto, né? O, o engenheiro aí, ele ajuda, né? Ele ajuda a transformar a cidade, né? Tem muitas coisas que a gente vê hoje que, se a gente for pensar 10 anos atrás, a vista do local era totalmente diferente. A gente aqui em São Paulo pode pensar, né, no, no elevado, na ponte estaiada, né, as marginais. Então a gente tem várias obras de infraestrutura que foram feitas que mudou, né, tanto o hábito das pessoas, porque elas começaram a transitar por lugares diferentes, como, né, o visual da cidade, né? Você passa ali naquela ponte estaiada, é uma obra de engenharia, né? Para quem é engenheiro, a gente fica encantado com esse tipo de obra. Então, quando a gente fala do engenheiro, a gente está falando de um profissional que está ali trabalhando em mudar o dia a dia, né, daquele entorno do lugar onde ele tá trabalhando. E quando a gente fala em engenheiro, não é necessariamente o engenheiro que está lá dentro da obra. Porque quando a gente vai falar na engenharia, a gente tem vários profissionais que atuam dentro do projeto, das obras que acontecem, né, Brasil afora aí. Quando a gente vai ver, a gente tem profissionais que precisam ser projetistas, né, para projetar, fazer o projeto estrutural, fazer o projeto de instalações elétricas e hidráulicas, fazer projetos, né, de instalações especiais. Então, tem vários engenheiros participando aí. Depois a gente tem propriamente o engenheiro da obra, para que a obra, fazer toda a gestão ali dos fornecedores e, né, e passando as melhores práticas ali para ele, para que a obra aconteça com a produtividade esperada e com a qualidade esperada. E quando a gente fala de obras de grande porte, né, independente se são pontes, viadutos, prédios, a gente tem uma equipe ali que, né, que dá o apoio para o engenheiro da obra. Então a gente tem, né, a equipe de orçamento, a equipe de planejamento, a equipe de suprimentos, a equipe de qualidade. Então a gente tem engenheiros trabalhando em várias frentes para que aquela obra seja executada. Então, assim, em uma obra não tem um único engenheiro que faz com que ela saia do papel e se transforme, né, numa coisa ali que, né, que a gente vê, que a gente pega, né, que a gente encosta, que transforma a arquitetura da cidade. Então a gente tem desde o engenheiro que, né, traduz aquilo que o arquiteto pôs no papel e coloque, né, que faça com que aquilo, né, tenha uma estrutura que fique de pé, que
consiga chegar com água, energia, a parte de internet, telefone, ar-condicionado, enfim, vários profissionais para que consiga compilar essas informações, para que essas informações cheguem até o canteiro da obra e o canteiro da obra consiga transformar tudo aquilo que está em papel em realidade, né? E transformar todos aqueles desenhos em uma edificação. Então, quando a gente pensa, né, na cadeia produtiva, a gente não está falando só do engenheiro que está lá no campo, a gente está falando em toda, né, são muitos profissionais envolvidos na produção, né, dessas obras. E quando a gente fala, né, do setor da construção civil, muitas vezes a gente fala, né, mas o setor da construção civil é um setor, né, muito ingrato, né, que não é um setor, né, não tem como se comparar ao setor de tecnologia, ao setor do mercado financeiro. Isso é fato, gente, não tem mesmo. A gente, assim, o mercado não né, a gente não tem tantas margens como esses outros setores. Mas, dependendo da empresa que você trabalhe, você consegue ter uma estabilidade profissional. Aí, por exemplo, eu trabalho numa empresa há 17 anos, na mesma empresa. Na empresa que eu trabalho, tem bastante gente que trabalha há anos na mesma empresa. Entendo que hoje não é né, as novas gerações não acham que isso seja um diferencial, porque, né, elas estão em constante mudança. Mas às vezes mas a gente também vê que o setor é um setor que as pessoas não, pelo menos as pessoas que trabalham, né, ou trabalharam comigo, eu não vejo pessoas tendo tanta dificuldade em se recolocar no mercado da construção civil, né? As pessoas hoje, principalmente, a gente está aí numa fase que o setor está aquecido, então a gente está numa fase que eu percebo que assim, a construção tem uma certa estabilidade, né? Eu conheço outras pessoas de outros segmentos que não têm tanta estabilidade como o setor da construção civil, né, proporciona. E a estabilidade eu não quero dizer em função de você ficar sempre trabalhando na mesma empresa. A estabilidade é que você consegue migrar para outras empresas independente, né, do que esteja acontecendo, né, ao redor aí, né, no seu dia a dia. Então, se você não se adaptou numa empresa, você consegue se recolocar rapidamente. Então, o setor da construção civil hoje, a gente entende que não é um setor que tem salários super elevados, mas são bons salários. Acho que, assim, na média, né, da nossa sociedade, são bons salários. E a gente tem emprego, né? Não é um setor que está demitindo mais do que a gente admite muito mais pessoas do que demite. A gente tem um déficit, né, de profissionais na construção. Por exemplo, eu trabalho no setor de planejamento, tem um déficit muito grande nessa área. Precisamos de profissionais que estejam planejando, talvez seja por isso que temos tantas obras atrasadas, né, por causa desse déficit de profissional que faça o planejamento da obra. Então, e tem outras áreas também que tem esse déficit. Temos no orçamento, temos na suprimento. Então, tem várias áreas que a gente ainda está com déficit de profissional. Então, o setor da construção civil é um setor que a gente não está conseguindo repor os profissionais. Então, precisamos pensar um pouquinho com mais carinho quando a gente pensa na engenharia. E quando a gente fala no setor, né, quais são os desafios do setor? Gente, olha, eu acho que a engenharia civil e a construção civil é um setor cheio de desafios. E quando a gente pensa em desafios, logo a gente sabe que esses desafios, eles abrem um leque de oportunidades. Então, a gente ainda é um setor muito tradicional, que a gente precisa, sim, ter mentes, né, abertas para que consiga pegar esses desafios e torná-los oportunidades para a gente mudar de patamar. Por exemplo, a gente tem um desafio de industrialização, né? A gente ainda tem obras o nosso trabalho é muito manual,
a gente tem uma deficiência muito grande no nosso controle de consumo de material, a gente tem um desperdício muito grande nas nossas obras. A gente tem um desafio imenso de transformar todos os dados que a gente coleta em informação para tomada de decisão. Gente, o setor da construção civil, né, pensando ainda na parte de edifícios, a gente coleta muito dado, né? A gente analisa, a gente vai na obra, a gente coleta dados se a gente está sendo eficiente na execução do nosso serviço, quais são os nossos retrabalhos, a gente tem muito dado, mas a gente não consegue pegar esses dados e transformar em índices para a gente falar assim, olha, a gente está tendo tantos por cento de problema em determinada coisa, então precisamos atuar nisso. Então, temos muitos desafios dentro da construção civil e precisamos tornar esse desafio uma realidade. A gente precisa melhorar as nossas análises, né? A gente precisa colocar tecnologia dentro do canteiro para a gente conseguir melhorar a nossa análise e começar a tomar decisão em função de dados. Hoje a gente toma as nossas decisões são embasadas no conhecimento dos profissionais que já estão trabalhando há um longo tempo na engenharia. Só que esses profissionais, gente, esses profissionais estão envelhecendo, vai chegar uma hora que eles vão se aposentar, vão parar de trabalhar e a gente não está conseguindo formar novos profissionais. Então a gente precisa sim entrar no mercado de trabalho e aí, quando a gente fala de engenharia, a gente precisa fazer essa movimentação, né? Trazer a tecnologia para dentro do canteiro, para dentro do escritório, para a gente mudar o nosso dia a dia ali e começar a trazer a tecnologia para a gente ser mais eficiente. Acho que isso é uma das coisas que a gente precisa nessa nova leva de engenheiros, né? Vir com essa nova skill aí, entender como a tecnologia, né? Como introduzir a tecnologia no nosso dia a dia. Então, se você é uma pessoa que gosta de tirar coisas do papel, né, e transformá-la em realidade, a engenharia eu acho que é um bom caminho para você, né? A gente imagina só que uma coisa que só está no mundo das ideias se torne, depois de alguns anos, um edifício que vai transformar a vida de muitas pessoas, né? Tanto as que vão morar lá e o entorno daquela edificação, ou uma ponte, um viaduto, o quanto que isso impacta positivamente na vida das pessoas. E a gente precisa pensar também nessa questão da tecnologia. Como que os profissionais do futuro estão pensando em trazer a tecnologia para melhorar ainda mais a experiência das pessoas que vão utilizar essas obras aí, seja simplesmente passando por elas, né, no caso de uma ponte, de uma estrada, enfim, ou vivenciando, né, essa experiência, morando numa casa onde a tecnologia pode melhorar a eficiência daquele produto. Então, se você, né, foi picado aí pelo bichinho da engenharia, eu tenho certeza que você vai ficar muito grato, né, muito satisfeito com a sua escolha. E se você curtiu esse vídeo e se você conhece, tem algum amigo que tem a ver aí, que acha que a engenharia é para ele, já compartilha esse vídeo com ele e já fala para ele se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para que ele fique sabendo de tudo que acontece no mundo da engenharia e da construção civil. E eu espero você nos próximos vídeos. Até mais!